Médium empírico. Você já ouviu falar nesse termo? Talvez não. Mas o médium empírico é aquele que os fenômenos acontecem, mas ele não consegue explicar, ele só vivencia. Como que se dá esse processo? Meu nome é Igor Ventura, estamos começando mais um Toques Mediúnicos. Médium empírico. Certamente essa nomenclatura você não deve ter ouvido por aí, porque foi a nomenclatura que eu achei interessante de trazer para aqueles certos médiums que possuem muitos fenômenos, muitos até trabalham nas frentes, principalmente nas frentes da Umbanda, mas não somente na Umbanda, mas é comum ver dentro desse grupamento, pois eu vejo que muitos grupamentos de Umbanda ainda não fazem o estudo devido. A Umbanda tem fundamento, mas nem todo mundo estuda seus fundamentos. E quando a gente fala de estudo de fundamento, não basta estudar somente a questão da cultura, a teoria da Umbanda, mas sim o próprio organismo do médium, seu próprio organismo energético, físico, bioenergético, que vai englobar ali a questões dos chakras, por exemplo, e através da questão dos chakras que existem muitos médiuns que possuem diversas vivências, mas não conseguem dar nome, não conseguem ponderar de que forma que esse fenômeno acontece na minha vida. Então ele vai virando aquele médium mecânico, aquele médium onde ele está ali, como eu costumo dizer, como um toco seco, onde ele serve como ferramenta, mas ele é vazio por dentro. E aqui eu não estou falando nessa nomenclatura para poder prejudicar ninguém, nem falar mal de uma linha de estudo de filosofia ou outra. A questão que eu citei é a Umbanda, porque eu já estive em grupamentos de Umbanda que muitos médios, principalmente no seu processo de desenvolvimento, a casa em si não fornece a base de estudos, então isso traz complicação para o próprio médium que está em desenvolvimento. Ele tem muitos processos, muitas dúvidas, mas o dirigente, infelizmente, não preza por uma linha de estudo, ou se estudar, estuda muito a questão da Umbanda em si, né, a teologia de Umbanda, mas aí vai precisa de ir muito além. Precisamos entender os fenômenos bioenergéticos e principalmente a questões dos chakras, porque são os nossos centros de forças que vão fazer essa conexão durante o transe mediúnico. Não existe processo mediúnico onde não há a participação direta dos nossos chakras. Ora, então, se todo o processo mediúnico depende diretamente de uma ação mais ou menos dos chakras, é imprescindível que tenhamos também o estudo dos chakras. É a base para todo estudo. E muitos grupamentos acabam não estudando. Isso não se dá somente, como eu falei, na Umbanda, mas em qualquer grupamento, qualquer grupo de desenvolvimento mediúnico e também as pessoas que buscam o seu desenvolvimento por conta própria, entender seus processos ali. Então, é fundamental que tenhamos esse conhecimento sobre os chakras, pois os chakras são as chaves, os elos de ligações do médium, nós, corpo físico, com os nossos guias. Através dessa ferramenta de conexão dos chakras se dá o processo mediúnico. Obviamente que, dependendo da sua característica mediúnica, da manifestação da mediunidade na sua vida, um chakra vai ser mais ativo do que o outro, mas é imprescindível que tenhamos conhecimento, pelo menos básico, dos 7 chakras principais. E como esses chakras funcionam e, principalmente, como eles reverberam na minha vida, como eles reverberam na vida do médium, como cada médium sente seus chakras, como cada processo mediúnico vai reverberar no chakra do médium. O médium precisa ter esse conhecimento para que ele possa estudar cada vez mais, se auscultar cada vez mais e entender de que forma que a mediunidade, de que forma que seus guias, seus mentores, seus amigos espirituais entram em contato com ele, fazendo assim que ele tenha mais autorresponsabilidade em estudar, em se desenvolver, porque não adianta só o guia fazer a seu baixar vibratoriamente para entrar mais próximo da nossa sintonia. Há também a nossa necessidade de elevarmos a nossa sintonia para ficarmos mais próximos das sintonias dos nossos guias. E esse processo muitas vezes é negligenciado por parte nossa, dos médios. Queremos sempre que eles venham até a gente.
Mas nós não queremos fazer um caminho de nos melhorarmos moralmente, ferramentalmente, se é que eu posso dizer dessa forma, mas preparar o nosso equipamento para fazer essa sintonia. E esse preparo dessa ferramenta vai exigir conhecimento sobre os chakras, porque, como eu falei, são os chakras que trazem essa conexão com o mundo espiritual, seja tanto para os nossos guias, nossos mentores, nossos amigos, mas também durante um processo ali de auxílio espiritual, em uma reunião de desobsessão, onde um espírito sofredor, o espírito que está precisando de uma ajuda, vai se acoplar ao campo do médium. Então, o médium precisa ter o conhecimento dos chakras, o que são chakras, os 7 chakras principais, pelo menos, e como esses chakras reverberam no corpo do médium. Somente através disso ele começa a ter ele sair desse lado empírico, que é você ter esse conhecimento sem base científica, e você começa a ter coerência no processo, você começa a mapear o processo mediúnico na sua vida, você começa a mapear o seu perfil mediúnico, de que forma que as energias reverberam em você, quais são os chakras mais ativos, como os guias, os mentores atuam sobre você, como que eles atuam sobre o seu campo, e você tendo esse conhecimento traz também a necessidade de desenvolver, de trabalhar os chakras, principalmente aqueles que são de conexões de trabalho com seus guias. Óbvio que um chakra, ele é uma cadeia ramificada, um vai interagir com o outro, então um desequilíbrio em um vai sim desequilibrar um outro. É importante que tenhamos a visão de conjunto, trabalhar os chakras de modo total, mas o trabalho de chakras, ele não pode ficar restrito somente ao trabalho energético direto. Quanto mais você evolui moralmente, melhor você também está evoluindo os seus centros energéticos. Está tudo correlacionado, tudo conectado. Então, por isso que falamos sempre da reforma íntima. Quanto mais você melhora moralmente o seu comportamento no estado de pessoa, de consciência, melhor será também o trabalho e as energias que seu campo áurico irá produzir. E isso vai reverberar diretamente nos seus chakras. Mais energias positivas teremos no nosso campo. Sintonias melhores, sintonias mais limpas, se é que podemos dizer dessa forma. Da mesma forma, acontece o contrário. Se levamos uma vida totalmente desregrada, sujamos, contaminamos o nosso campo áurico. Isso fatalmente vai nos afastar da sintonia dos nossos mentores. Então é imprescindível que tenhamos minimamente conhecimento sobre os chakras e de que forma o processo mediúnico, o guia espiritual, ele conversa com você no sentido dessa conexão mediúnica. E não podemos ficar nessa característica de médium empírico, que não sabe o que está acontecendo. Está Deus dará. Ele simplesmente chega na reunião e deixa que a coisa aconteça. Isso é muito pobre para o médium. Isso é desperdiçar conhecimentos riquíssimos que o próprio mundo espiritual tende a nos ensinar. Por isso que todas as linhas de estudos espirituais sempre pregam que o maior benefício de um médium, de um trabalho mediúnico, é a própria melhora do próprio médium. Então, quando você participa de um trabalho mediúnico, ou você desenvolve a sua mediunidade de forma empírica, que você não sabe, não tem conhecimento técnico de como acontece, não tem conhecimento do que é você, o que é o seu instrumento, a gente desperdiça uma grande quantidade de conhecimento que esses amigos espirituais estão sempre a nos ensinar. E isso faz com que o médium ele fica preguiçoso, entrando numa energia de preguiça consciencial, onde, na verdade, a mediunidade ela veio para ele ter um avanço consciencial, uma melhora no seu caráter, uma purificação da sua consciência. Então o médium vai ficando preguiçoso e se torna um médium toco, vazio. Vazio por dentro, sem conhecimento, sem saber como funciona o processo mediúnico, como funciona a ferramenta dele. Eu vejo esse papel com muito desrespeito com o mundo espiritual, pois é uma responsabilidade nossa prezar por esse presente, por essa bênção que é a mediunidade na vida de um médium. É a possibilidade de você lidar com seres elevados que aqui no mundo material não teremos essa oportunidade. E tendo essa possibilidade de fazer algo para o outro, para o coletivo, então a mediunidade ela só tem benefícios para o próprio médium, seu crescimento pessoal e também o crescimento de ajuda coletiva. Mas para isso, não podemos ser aquele médium empírico, onde ele não detém de conhecimento nenhum da sua própria ferramenta. Ele não sabe sequer como as energias reverberam
em seu corpo, como os chakras funcionam em seu corpo, como os fenômenos mediúnicos estão relacionados com qual chakra, como se dá esse processo. Isso é obrigação de todos nós e precisamos olhar para esse lado, principalmente aqueles grupamentos que ainda insistem em se desenvolver, em praticar a mediunidade, sem a base do estudo. E quando a gente fala de estudo, tem que ser um estudo amplo, todas as filosofias, mente aberta, universalismo. Aí sim você pode ter certeza que caminharemos para um desenvolvimento, para cada vez termos mais médios coerentes, condizentes com a necessidade que os irmãos espirituais, os mentores espirituais, precisam ter aqui, desse auxílio nosso como ferramentas de propagação do bem e de levar a luz e o conhecimento para todos nós. Tá certo? Te agradeço por fazer esse percurso com a gente aqui. Deixa aqui nos comentários se você quiser que a gente aborde alguma temática sobre mediunidade, a gente pode trazer aqui nos toques mediúnicos. Se você é novo no canal, se inscreva, não deixe de deixar seu joinha e coloque seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá certo? Eu fico por aqui, até o próximo Toques Mediúnicos.